Segundo ano, vamos lá, segundo ano, cá estamos nós, mais uma vez. Eu espero que vocês estejam bem, estejam cuidando uns dos outros, cuidando de si também. E vamos lá, pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. Segundo ano, nós vamos ter nossa primeira aula. Deixa eu colocar aqui direitinho para poder apresentar para vocês o que a gente vai fazer aqui. Isso. Foi? Tá indo? Tá indo. Agora foi. Pronto, vamos lá. Gente, como eu falei no vídeo lá de apresentação, eu faço questão de que tanto nas aulas quanto nas atividades que eu passo para vocês, vocês, por favor, façam o cabeçalho completo, né? Vocês às vezes vêm falar comigo no privado, professor, aí meu exercício. Aí só tem o nome do colégio e o exercício. Como se a gente se conhecesse há 40 anos. Como se a gente fosse amigo de infância. E eu ainda não memorizei todos vocês. Então, por favor, no exercício, coloquem... Ah, tô arrastando a cadeira aqui. Coloquem o cabeçalho completo, nome do colégio, disciplina, turno, nome do professor, nome de vocês, a série. Por favor, me ajudem, facilitem a minha vida. Tá claro? Por favor. Eu preciso dessa ajuda de vocês. Então vamos lá. Nosso colégio é o Colégio Estadual do Campo, Mamédio Batista Lobão. Nossa disciplina, nossa aula hoje vai ser de Sociologia, né? É nossa terceira aula, não de Sociologia. Nós tivemos a primeira aula de Filosofia, a segunda aula de Redação e hoje a terceira aula, por isso que está aqui a aula 3, né, de Sociologia. Sociologia está inserida num conjunto maior de disciplinas chamadas Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, que envolvem Sociologia, Filosofia, História e Geografia. Tá claro? Então, vamos lá. Eu sei que vocês vão torcer o nariz porque, política, não gosto de política. Bom, isso aí, infelizmente, vai ser um problema de vocês, mas que nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que passar por cima. Nós vamos ter que entender esse assunto. Vamos ter que estudar. Por quê? Porque é importante para a vida de vocês, né? Hoje, na aula, nós vamos apenas, né, ir aos conceitos sociológicos básicos de poder, política e Estado. E eu sei que vocês são assim, eu odeio política, política é coisa de, né, de gente velha, esse pessoal que fica aí corrupto, não sei o quê, só quer saber de si e tal. Bom, essa pode ser o tipo de política praticada pelas pessoas. Porém, como eu falei na primeira tela, o que nós vamos estudar são os conceitos sociológicos de política e por que que ela é importante. Tá claro? As práticas políticas dos políticos brasileiros, a gente pode abordar isso ao longo da unidade. Porém, o nosso objetivo aqui é tentar entender a diferença, tentar entender os conceitos de poder, política e Estado. Porque geralmente a gente faz confusão, bota tudo no bolo, é todo mundo corrupto, nada dá certo, e a gente não quer contato. Né? Vocês ficam assim, não me interessa, não vi, me deixa assim, eu quero permanecer sem saber nada disso. Né? Aí, eu detesto política. Só existe um problema com relação a isso. É na política que todas essas questões importantes e relevantes acontecem, né? Todas as questões de economia, de saúde, de saneamento, de educação, de meio ambiente, tudo isso é decidido na política. Então, quanto mais distante da política vocês ficam, mais as pessoas que estão lá, que vocês já não gostam, que vocês acham que são corruptos, que são, né, ninguém ali vale nada, mais essas pessoas se apropriam daquele lugar. Ou seja,
Elas estão lá tomando essas decisões. E quanto mais distante da política a gente fica, mais elas se sentem à vontade para tomar decisões baseado no que elas pensam, no que essas pessoas pensam, né? Não no interesse maior da sociedade. As pessoas que estão lá, uma boa parte realmente, né, tem objetivos, tem interesses muito particulares, muito próprios de si e dos grupos que elas pertencem, né? Os ruralistas têm interesse nas questões do campo, as pessoas armamentistas da bala, que, né, apoiam o armamento da população, né, elas têm interesse nessas questões de armas. Então, se nós não participamos, se nós não nos manifestamos, não nos mobilizamos, essas pessoas vão permanecer lá fazendo as mesmas coisas até que grupos da sociedade consigam penetrar nesse meio e tomar decisões, né? Tomar decisões, criar leis que beneficiem toda a população. Então, se lá dentro não existem pessoas assim, tudo continuará como está. Então, quanto mais vocês, né, resistem a se envolver com política, mais as coisas permanecem do jeito que estão. Ou pior, né? Quanto mais vocês evitam, né, papo, se envolver com política, pior as coisas ficam. Mas vamos lá. Em sociologia, gente, nós precisamos entender esses três conceitos básicos: de poder, de política e de Estado, né? A gente precisa entender que isso aqui, que esses três conceitos fazem parte de um corpo só, que esses três conceitos, um leva ao outro. Então, vamos dar uma lida aqui, né, sobre poder. Poder, para a sociologia, é a possibilidade de exercer influência em uma outra pessoa para que ela obedeça, né? É uma possibilidade de você influenciar a pessoa, de você impor a sua vontade, mesmo que a outra pessoa não queira. Quando as mães ou os pais de vocês, né, pedem para ou mandam, ordenam vocês para vá lavar a louça, vá passar uma vassoura na casa, vá limpar o quintal, vá ali comprar pão. É uma forma de exercer poder. Eles têm uma autoridade frente a vocês, os pais, os avós, os tios, as pessoas mais velhas que vocês respeitam dentro de casa. Eles têm uma hierarquia, têm uma influência, que eles têm condições de exercer esse poder em vocês, de dar uma ordem, né, de influenciar vocês para que vocês obedeçam, para que vocês cumpram o que ele está pedindo para você fazer. Então, veja, isso é o poder. É você influenciar, é você impor a sua vontade, influenciar no desejo da outra pessoa, é fazer com que a outra pessoa se submeta, é fazer com que a outra pessoa faça o que você quer que a outra pessoa faça. Quando nós estamos dentro de um relacionamento abusivo, seja com um homem, seja com uma mulher, seja com uma pessoa trans, tanto faz. E a pessoa faz chantagem emocional com a gente. Quando a pessoa abusa emocionalmente da gente, ela está exercendo um poder de nos influenciar, né? De impor a vontade dela em fazer aquilo. Eu quero fazer tal coisa hoje. Ah, mas eu não quero. E a pessoa tenta influenciar você através daquilo. Tenta impor a vontade dela. Isso é o jogo do poder, né? Quando você, não sei se você, algum de vocês dirige ou gosta de dirigir ou teve problemas no trânsito, por exemplo, quando uma pessoa recebe uma multa, né, por estar em alta velocidade, a pessoa recebeu uma multa. Então, o que é que acontece? O Estado está exercendo o poder dele de aplicar a lei, e a lei é uma maneira de exercer o poder também, né? Então, o poder, gente, é isso. É essa possibilidade de exercer influência, essa imposição da vontade. Isso pode acontecer entre duas pessoas, isso pode acontecer dentro da sua família, dentro da sua casa, isso pode acontecer no seu bairro,
Isso pode acontecer na sua cidade. O poder acontece em todas as dimensões da sociedade. Desde a relação entre um indivíduo e outro, como eu acabei de explicar aqui, tanto na relação nossa com o Estado, na relação nossa com as leis, na relação nossa com as eleições, por exemplo, com o voto. Então, isso é o poder. Poder é influência. Poder é mandar e o outro obedecer. E, e fica uma pergunta aí para vocês. Quando as pessoas das casas de vocês pedem para vocês ir varrer a casa, lavar a louça e comprar o pão e cuidar de tal pessoa, vocês têm condições de virar de volta e dizer, não vou fazer? O que é que acontece quando vocês tentam fazer isso? Aí vamos lá, vamos para uma leitura aqui do material didático, do livro didático de vocês, que vocês vão ter acesso quando as aulas voltarem, porque é o livro didático que a gente usa no dia a dia da escola. Então vamos dar uma lida rápida aqui. Capítulo 2, Poder, Política e Estado. Muitas vezes o termo política, poder e Estado são utilizados como sinônimos. Às vezes, na cabeça da gente, é tudo uma coisa só. Porém, o que a gente vai ver aqui é que são coisas totalmente diferentes, e é isso que é importante fixar da aula de hoje. No entanto, do ponto de vista sociológico, acabei de falar, ainda que exista profunda ligação entre eles, são analisados como elementos distintos. Podemos entender o poder como a possibilidade de exercer influência sobre a conduta, né? Acabei de falar sobre né, o exercício de outros em determinada relação social. Como veremos adiante, o poder perpassa diferentes relações, mesmo as de amizade e as de familiares. Acabei de falar, né? Que tanto na relação individual, uma pessoa com a outra, o filho com o pai, o namorado com a namorada, namorado com o namorado, namorada com namorada, você com o prefeito, né? Você com a polícia, você com o Estado, você com as leis. Então, o poder perpassa todas as relações sociais. A política pode ser vista como os meios pelos quais um sujeito ou um grupo se organiza, exerce o poder ou o conquista. Nós vamos chegar lá em breve. Já o Estado é um modo específico, né, de organização, de exercício do poder e a forma como se organiza o sistema político na maioria das sociedades modernas. Vamos chegar lá também em breve. Existem sociedades tradicionais nas quais o Estado não existe. As sociedades indígenas, por exemplo, não têm Estado. As sociedades quilombolas não têm Estado. Não existem, né, a figura de um líder, a figura da polícia, a figura do ministro. Eles se organizam de outra maneira, sem o Estado, e funcionam da mesmíssima maneira. Os indígenas estão lá vivendo antes da gente de boa, desde sempre. Isso mostra que determinadas organizações sociais são diferentes umas das outras, porém, determinadas instituições como o Estado talvez não sejam essenciais, já que existem sociedades que se organizam sem o Estado. Mas vamos chegar lá. Sim, o próximo. Poder, a definição de poder que eu já dei. De acordo com o sociólogo alemão Max Weber, o poder refere-se à imposição da própria vontade numa relação social. Exatamente o que eu falei para vocês. Imposição do desejo, imposição da vontade, onde um manda e o outro obedece. Mesmo quando a resistência alheia. Eu perguntei para vocês, quando vocês resistem às ordens de seus pais, de seus tios, de seus avós, né, da lei, o que é que acontece? Mesmo que você resista, o poder está ali sendo exercido sobre vocês. Nesse sentido, todas as relações sociais que estabelecemos com indivíduos, instituições e coletividades são também relações de poder, que podem se apresentar de maneira explícita ou não. Como eu falei, no relacionamento afetivo que a gente tem com pessoas, às vezes, né, fazem chantagem emocional, né, se comportam de maneira abusiva para que a gente faça o que eles querem. Só que, por mais que isso seja explícito ou não, mas a relação de poder está ali acontecendo da mesma maneira. Essa relação de mandar e obedecer
de eu quero, você faz, está em todas as relações. Por exemplo, isso aqui é importante, é um exemplo. As relações familiares são relações sociais carregadas de poder. Os membros de um núcleo familiar exercem poder uns sobre os outros em diferentes níveis. Os filhos, em várias situações, agem com base nas orientações e vontade dos pais. Olha o que eu acabei de dar um exemplo para vocês. Quando um adolescente é convidado para uma festa lá em Belo Campo, por exemplo, quando tinha festa, que não tem mais, né? O horário em que deve retornar pode obedecer o horário em que deve retornar pode obedecer a uma orientação ou determinação dos pais, né? Embora, pessoalmente, ele desejasse ficar mais tempo na comemoração. Quando vocês estão lá no forró de Belo Campo, curtindo, né, bebendo e tal, e tem que voltar de moto de noite, os pais ficam preocupados. Não fica bêbado, volta antes, vocês vão voltar de moto, vão voltar de carro, para não ter perigo, não ter problema na volta, não quero vocês bebendo e tal. Esse familiar pode ser caracterizado como direito, né? Quando o horário é determinado, é claramente determinado pelos responsáveis. Quando o horário de retorno é claramente determinado pelos responsáveis. Você vá, mas você volte antes de meia-noite, senão, né, a borracha vai cantar aqui em casa, a porrada vai comer. Cadê onde que eu parei? Aqui. Ou indireto, no caso em que, apesar de não ter sido dito de maneira clara, o horário de retorno da festa é determinado em função dos responsáveis. À meia-noite tenho de estar em casa, senão meus pais vão, né, vai começar a ficar maluco, arrancando os cabelos, e quando chegar em casa eu vou tomar porrada. Então, até meia-noite eu tenho que voltar de Belo Campo, da festa de lá. Ou lá de Cândido Sari, né, lá do Rio. Nos dois exemplos, a conduta do adolescente foi condicionada pelos responsáveis, ou seja, a sua conduta foi moldada pela ordem que você recebeu dos seus responsáveis, que impuseram sua vontade. O jovem deveria estar em casa em um horário específico. Aí, continuando, o inverso também ocorre. Em muitos casos, a conduta dos pais é influenciada direta ou indiretamente pelos filhos. Vocês vão me dizer que vocês não conhecem ninguém mimado, que fica fazendo birra e os pais, dois abestalhados, fazem tudo que o filho ou que a filha quer. Os filhos mandam nos pais, no final das contas, ou nos avós, porque avô e avó é tudo bicho besta com neto, né? Então, às vezes, a relação é invertida, né? As crianças não estão impondo a vontade dela através da violência, através do poder, mas eles usam do carisma, usam do afeto para poder impor a vontade, né? E os adultos besta tudo cede, né? Para esses filhos mandão, esses filhos que fazem birra. Aí no próximo parágrafo, continua. No caso da análise das relações familiares, temos um exemplo de poder que é o reconhecido legalmente. Ou seja, né, você reconhece que seus pais, seus avós, seus tios, enfim, seus parentes têm autoridade sobre você. Há situações em que esse reconhecimento é somente social, mas isso não diminui a sua efetividade. Não há norma legal que indique a necessidade de agir conforme a vontade de um amigo ou uma amiga, ou de um namorado ou de uma namorada, ainda ou ainda do grupo que você faz parte, né, do grupinho que vocês fazem parte. No entanto, muitas vezes a conduta de um indivíduo é pautada pelo atendimento à vontade, explícita ou não, de alguém porque ele tem apreço, né? Ou seja, você não quer desapontar as pessoas que você gosta. Você não quer desapontar a sua galerinha. Você não quer desapontar o seu crush. Aí você fica fazendo tudo que a pessoa quer. Porque você está se comportando como um otário, né? Poder é disputa. Você, né, não precisa só fazer o que as outras pessoas querem, principalmente, né, quando você identifica que são pedidos abusivos. Você pode conversar, argumentar sobre isso também. E isso também é uma relação de poder. Por exemplo, muitas vezes assistimos, eu estou aqui, não sei se o mouse vai estar apontando aqui onde é que eu estou, mas na direção da garrafa verde aqui, ó, de bebida aqui dessa galera. Por exemplo, muitas vezes assistimos a um filme ou uma peça de teatro porque não gostamos, mas por influência de um amigo ou uma amiga, ou uma série, né? Nessa situação, há exercício do poder de um indivíduo sobre o outro. Ainda que não sejamos obrigados a fazer isso, essa atitude constitui uma forma de agir
para obter reconhecimento social e desenvolver um sentimento de pertencimento ao grupo, né? Você não quer desapontar, você quer fazer com que todo mundo continue amigo, todo mundo continue na mesma vibe. Perceptível nas relações privadas, o poder apresenta contornos ainda mais claros na esfera pública, o que eu falei de Estado, né, das leis, polícia, as relações de classe, o controle social, o exercício da autoridade, as leis e as normas sociais, o poder dos governantes sobre os governados e a indústria cultural são exemplos de exercício de poder na sociedade. Essas formas de poder se caracterizam pela capacidade de influenciar simultaneamente a conduta coletiva de um grande número de pessoas. Ok, gente, tá claro? Então vamos partir para o próximo conceito, que é o de política, que eu já falei um pouco lá anteriormente. Política é o meio pelo qual o indivíduo exerce o poder, né? Tá aqui, ó. Política. Começando aqui, vamos fazer essa leitura aqui também. Política. Na Grécia Antiga, e eu falei para o segundo ano, nós vamos precisar recuperar um pouco o que a gente tinha falado lá de Grécia. Eu falei isso em filosofia e estou falando isso agora de novo. A gente está lendo aqui sobre isso. Na Grécia Antiga, a palavra política, do grego politikos, referia-se a questões relativas à vida na cidade, à vida da cidade. A política não era uma atividade qualquer. Dela era resultado a organização cotidiana e o futuro da polis. Lembra que eu falei de polis? Lembra que eu falei da cidade grega, né? A cidade-estado grega? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que todas as decisões de tudo que acontecia na sociedade era tomada através da política. E vocês lembram que a gente conversou sobre isso lá no primeiro ano em filosofia? Por isso, participar da política era uma atividade constitutiva do cidadão. Ou seja, o indivíduo não seria um cidadão se não se interessasse pela política e não a praticasse. Tal concepção foi divulgada na obra Política de Aristóteles. Vocês lembram de Aristóteles? Só sei que nada sei. Ah, meu Deus. Vocês lembram disso? O primeiro tratado sobre a natureza do governo, suas configurações e funções. Por séculos, a palavra política foi empregada para indicar as obras que tratavam das atividades ligadas à cidade-estado, ou seja, todas as atividades que envolviam a decisão da vida das pessoas. Vamos construir mais uma escola, vamos construir mais casas, vamos fazer esgotamento para levar água lá para tal região, vamos aumentar o preço do arroz. Tudo isso eram decisões políticas tomadas de forma coletiva, né, pelas pessoas antes. E isso é política, é tomada de decisão coletiva sobre determinado tema, né? Agora, o objetivo da política é tentar fazer o melhor possível para a maior quantidade de pessoas. E foi o que eu falei no começo para vocês. Quando nós nos afastamos da política, quando nós não nos envolvemos, nós deixamos ela na mão de poucas pessoas que tomam decisões visando só seus próprios interesses. Quando nós passamos a participar da política, passamos a nos envolver, né, as decisões passam a ser tomadas buscando o benefício de todos. E esse foi o problema que eu falei lá no começo de se distanciar de política. Sim, essa parte aqui a gente não precisa ler, a gente só precisa fixar esse conceito aqui de política e partir para o conceito de Estado. Que Estado é essa instituição moderna onde o poder é exercido, onde as leis são feitas, né? Aonde é para onde a gente direciona o voto, aonde estão as pessoas que a gente escolhe para tomar decisões políticas sobre todas as coisas. E esse aqui é o caminho. Essas relações de poder que existem na sociedade, né, são exercidas através da política. E aonde isso acontece na modernidade, nessa instituição moderna, onde é concentrada as decisões políticas, chamada Estado. Então, volte ao que eu falei e tente, né, entender direitinho isso aqui que eu estou falando. O poder é essa relação de mandar e obedecer, de influenciar a outra pessoa, né? Como isso é feito? Através da política. A política é o meio. A política é essa ferramenta que se usa na relação de poder.
E hoje em dia, como isso está desenhado na sociedade? Vocês leram no texto, está tanto nas relações individuais entre você e a pessoa que você tem relacionamento afetivo, entre você e sua família, no caso seu pai, seu avô, sua avó, sua mãe, seu tio, suas tias, padrinhos, você e seus amigos, aí já parte para um grupo maior, né? Seus amigos, o grupo ao qual você participa, grupo da igreja, grupo de escoteiro, né? O grupo de alunos de um colégio, o grupo da galera que você anda, das comunidades que você participa lá no site Facebooks, até as esferas maiores, né? Da sua cidade, né? Da sua prefeitura, do governo do estado e do governo federal. Aí já é o estado propriamente dito, onde se concentram as pessoas que tomam as decisões políticas e fazem com que essas decisões, essas vontades, se imponham sobre a sociedade. É isso que é importante a gente fixar hoje. O que é poder, o que é política e o que é Estado. A diferença entre cada um deles e entender que eles fazem parte de um mesmo movimento, né? Essa relação de poder acontece desde as relações individuais até a relação com o Estado, e o Estado é essa instituição moderna que cria leis, que faz com que essas vontades se imponham em toda a sociedade. Tá claro, pessoal? Eu coloquei aqui o conteúdo que nós vamos abordar na próxima aula, que são as formas de exercício do poder, né? A questão do voto, que é uma maneira de legitimar o poder. Por que que seus pais são legítimos em dar ordem para você? Porque eles são seus pais, são mais velhos, têm autoridade, colocaram vocês no mundo, porque vocês seguem a Bíblia e lá tem dito honrar pai e mãe. Então, essa é uma forma de legitimação do poder. Existem outras formas de legitimação do poder, como o voto. E nós vamos falar isso na próxima aula. E também das formas de organização do Estado. Por que que isso é importante? Porque, como o livro falou para vocês, é importante a gente ter essa dimensão da diferença entre uma coisa e outra. Poder, política e Estado. Para a gente parar de ter essa visão de grupo, entender que cada um é uma coisa diferente e cada um tem uma relação diferente com a nossa vida. E que, voltando à ideia inicial da aula, que não é possível nós ficarmos separados dessa dimensão da realidade, que quanto mais distantes ficamos da política, mais pessoas que não representam nossos interesses tomam decisões em nosso nome, tomam decisões por nós. Tá claro, pessoal? Então, por hoje é isso e nós voltamos semana que vem, tá bom? Valeu e até a próxima.